ano! Como que vocês estão? Estão bem? Bom, se você não lembra, meu nome é Stephanie, sou professora de História e hoje você vai se aventurar pela história comigo, beleza? Espero que vocês estejam bem, que estejam com toda a energia. Se você não tiver, se estiver um pouco cansado, para essa aula, dá um pause no vídeo, vai tomar uma água, vai no banheiro, joga uma água no rosto, faz um alongamento aí, levanta da cadeira, se agita um pouquinho e aí volta pra cá. Se você já estiver bem, já estiver preparado, fez tudo isso, pegou seu copo de água, está com toda a atenção do mundo aqui no vídeo, vamos lá, vamos continuar. O que você vai precisar para a aula de hoje? Atenção, é só a atenção de você. Você não vai precisar usar livro, nem nada disso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que você já estudou. Ou seja, a gente vai fazer uma revisão, beleza? Tô aqui com os meus conteúdos, tudo aquilo que vocês já estudaram. Então eu vou relembrar alguns pontos, alguns tópicos, para vocês, verem aí na cabecinha de vocês. Se não ficou nenhuma dúvida, se vocês estão lembrando bem, se vocês aprenderam direitinho, beleza? Esse é o objetivo da aula de hoje. É a gente relembrar aquilo que a gente já estudou. E isso é bem importante da gente fazer, não só na história, mas em todas as outras matérias, certo? Vamos lá! Posso que você já tá bem, tá preparado? Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo do primeiro volume foi os deslocamentos humanos, que são chamados de migrações, certo? Quando a gente chama migrações, a gente quer dizer que é quando uma pessoa, ela nasceu em algum lugar, em uma cidade, em um país, e ela se mudou para algum outro lugar. Isso acontece por vários motivos. Vocês aprenderam isso. Acontecem por coisas boas, certo? Às vezes as pessoas são chamadas para fazer um intercâmbio, para estudar fora, são chamadas para algum trabalho, ou vão em busca de outras condições de vida, Por saúde, por trabalho, dinheiro, porque vai ter um lazer mais legal numa outra cidade, porque a outra cidade tem outras qualidades de vida, Ou porque eu vou para um outro país, vou estudar naquele outro país para aprender uma cultura, enfim, são diferentes motivos. Geralmente são esses bons motivos que eu tô citando para vocês, Trabalho, educação, lazer, enfim. Mas também tem uma outra realidade, que são das pessoas que se mudam não porque elas querem, mas porque elas precisam. Que é o caso dos refugiados e das pessoas que têm que sair do lugar onde elas nasceram, da onde elas vivem, por causa de guerras, por causa de fome, por causa de conflitos políticos e tantos outros motivos que não são legais, certo? Mas todas as pessoas do mundo, elas têm o direito de ir e vir por todos os países, por todas as cidades e por tudo aí, certo? Isso é bem importante da gente aprender, porque é um direito nosso, O direito de ir e vir, de eu viajar, de eu conhecer outros lugares, de eu morar em outro lugar, certo? Cada país tem sua regra para isso, mas em geral a gente pode, ir conhecer, claro que às vezes tem algum trâmite, tem alguma outra coisinha que a gente tem que fazer, mas tem isso. E as mudanças não são só de um país para outro, certo? Acontecem no mesmo país, no mesmo estado, porque a gente muda de cidade, Às vezes a gente vai conhecer um outro estado também. Isso também são migrações que acontecem dentro de um país, mas também são migrações, são deslocamentos humanos. E aí a gente aprendeu algumas palavrinhas, certo? Para designar as pessoas que se mudam. Então vamos lá. De um país para o outro, a gente chama que a pessoa é um emigrante, com um E. Beleza? Você se lembra disso? Porque as palavras, elas são parecidas, mas elas têm significados diferentes dentro desse mesmo contexto, tá bom? Quando a gente mora em um lugar, mas a gente não nasceu nele, a gente é um migrante, ou seja, começa com M, certo? A gente é um migrante. Mas se a gente imigra do lugar de origem e a gente chega nesse destino, por exemplo, emigrei da minha cidade, que é Curitiba, e cheguei aí na sua cidade, eu sou um imigrante. Então a gente aprendeu a diferença entre essas três palavrinhas que estão no mesmo contexto, que é migrações, deslocamentos humanos pelo mundo, mas que significam coisas diferentes dentro disso, tá? E a gente já falou também sobre os motivos e sobre o ir e vir. Acredito que vocês estão craques nisso e que já entenderam todo esse contexto de migração. Mas aí, no conteúdo 2, lá do nosso volume 1, tinha uma outra coisa nessa unidade, que era as migrações em outros tempos. Ou seja,
a gente deu uma viajada na história, uma passeada aí na história do mundo, para entender como começou, né? Será que um dia alguém acordou e falou, nossa, hoje eu vou viajar, vou pegar minha mala, vou viajar? Ou não? Como que foi esse processo? Bom, esse processo começa com a galera lá na pré-história. Lembra que eles coletavam os alimentos? Coletavam e caçavam. Eles eram chamados de coletores e caçadores. Então lá na pré-história eles precisavam fazer esse movimento, tá? A gente chama eles de nômades, porque eles ficavam mudando de um lugar para outro em busca de alimento, em busca de um lugar com mais tranquilidade, mais segurança, em busca de água, de terras férteis, certo? Vai mudando. E aí eles começam a mudar seus interesses, mas as migrações começam aí. As pessoas vão mudando por causa de interesses, não é por nada que elas mudam. E aí a gente começou a entender um pouquinho também das migrações do Brasil lá do passado. Lembrando, vamos relembrar isso. O Brasil, quando os portugueses chegaram, lembra que eles vieram de outro lugar, então eles migraram para o Brasil, né? Eles foram o quê? Imigrantes, quando chegaram aqui, já era habitado, né? Pelos povos indígenas, diferentes povos indígenas, que a gente acredita que também migraram lá naquele passado distante, da galera que caçava e coletava e vieram para o Brasil. A gente acredita que o mundo todo foi povoado dessa forma. As pessoas viajavam, se mudavam por causa de busca de alimentos e aí foram para esses determinados lugares. Enfim, passou um tempo, lá em 1500 aproximadamente, a galera de Portugal chega aqui no nosso país, certo? Encontra esses indígenas e faz moradia aqui, né? Começa a trazer sua cultura, seus costumes, seu jeito de vestir, de alimentação, a fala, porque hoje em dia a gente fala português, certo? Começa a trazer esses hábitos lá da Europa, né? Lá de Portugal. Ainda não era um país de Portugal, né? Era um reino. Mas começam a trazer tudo isso. Trazem as festas, trazem a questão da religião, né? A religião católica, a religião cristã. Chega aqui no país por meio dos portugueses, enfim. Eles trazem essa cultura. E a partir daí, a cultura brasileira começa a receber diferentes pessoas, diferentes povos de diferentes lugares. Nessa mesma época aí, né? A gente tá dizendo uma parte mais colonial do nosso país, vieram outros europeus também, né? Vieram os holandeses, né? Que foram principalmente para a área lá de Recife, né? Do Pernambuco. Você consegue perceber essa forte influência holandesa na arquitetura, em tantas outras coisas, né? Nas pontes da cidade, em tantos outros jeitos que a gente percebe isso na cidade. A gente também teve grande influência francesa aqui no nosso país, né? Com as missões artísticas que vieram, galera que pintava e tantas outras pessoas que vieram morar aqui também. Passado um bom tempo disso, veio uma outra onda migratória. Na verdade, dentro disso também, né? Vieram os africanos. Lembrando que a gente fala que eles são os povos formadores, né? Do nosso país. Então, esses africanos vieram. Essa migração foi uma migração forçada. Eles não vieram porque eles queriam vir para o nosso país, certo? Eles foram escravizados, foram povos escravizados. Então, a galera tirou, né? Esses europeus, tiraram eles lá da casa deles, da cultura, dos costumes, lá da África, diferentes povos. Lembrando que a África é o quê? Um continente, então de diferentes países, de diferentes lugares. Tiraram, trouxeram essa galera escravizada, tornaram eles escravos, trouxeram para o Brasil e eles constituíram, né, nova cultura, nova família aqui no nosso país. Porém, eles trouxeram traços culturais também que são presentes na nossa realidade, no nosso cotidiano, até hoje em dia. Eles são povos formadores do nosso país também, né? A gente percebe, aliás, muita influência africana e isso é incrível. A gente percebe isso nos nossos costumes de fala, algumas palavras como cafuné, né? Quando a gente recebe aquele carinho no nosso cabelo, é uma palavra de origem africana. A gente percebe isso em costumes como samba, né? Um estilo de música, dança, na capoeira, em tantas outras coisas. Então a gente começa a perceber que as migrações, elas sempre vão acrescentar coisas na cultura do lugar onde ela chega, porque a gente vai acrescentar outras culturas e vai misturar isso. E aí, passado um tempo, uns 150 anos atrás, mais ou menos, veio uma outra onda de imigrantes, né? De imigrantes para o nosso país, que foi a questão do trabalho. A galera precisava aqui no nosso país de mão de obra, de pessoas para trabalharem nas fazendas, nas plantações, geralmente de café, certo? E aí eles começaram a mandar propaganda para uma galera lá da Europa, não só da Europa, japoneses e tantos outros lugares do mundo, para eles irem para cá,
porque eles teriam grandes oportunidades de trabalho, de casa, de moradia, enfim. E aí veio uma galera, né, nessa leva para cá, para trabalhar, e vieram ser imigrantes aqui no nosso país. Então a gente começa a perceber também isso, que existiram diferentes motivos para as migrações. Lembra que a gente falou na unidade 1 das coisas atuais, o porquê que as pessoas mudam? Intercâmbio, né? Ou motivos ruins, como guerras, catástrofes naturais, motivos políticos também. Mas naquela época os motivos eram outros, né? A gente começa a ver que eram caçadores e coletores. Também a questão das grandes navegações, eles começaram a querer investigar o que estava acontecendo no mundo pelos mares. Chegaram no Brasil, começaram a trazer essa cultura, vieram outros povos, trouxeram africanos escravizados, infelizmente, mas trouxeram, e essa cultura entrou na nossa cultura. Então a gente começa a perceber isso, a influência de outras culturas na nossa cultura por causa das migrações. Beleza, gente? Falei que a aula de hoje ia ser rapidinho, que seria tranquilinha, porque eu sei que vocês já sabem tudo isso, vocês são bem espertos. Espero que vocês estejam bem, que se cuidem, que lavem as mãos, que brinquem bastante. Beleza, gente? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!